Bom, boa noite pessoal, eu sou João Henrique Camargo, aluno da disciplina de Desenvolvimento para Persistência da UFG 2017/1 e eu vou estar aqui hoje para falar sobre vocês, sobre a ferramenta Solar, dar uma breve explicação sobre ela e falar os pontos mais interessantes sobre a mesma. Então, o Solar ele é uma ferramenta para indexação e busca. O que isso quer dizer? Que ele trabalha parecido com o Lucene, ou seja, você pode utilizar essa ferramenta para você indexar strings e fazer busca em uma base de dados utilizando ela. E nele a gente pode colocar qualquer tipo de informação, pode ser texto, coordenada geográfica, MP3, informação sobre arquivo, qualquer tipo de informação que você queira fazer uma busca ou realizar uma pesquisa. Os tipos dessas informações devem ser pré-configuradas. Assim como a gente vai ver mais para frente, existe um XML chamado esquema, que a gente configura as informações que vão ter para a gente fazer as buscas. Mas mais para frente a gente vai estar falando mais sobre isso. Então, a gente só deve subir para o solo aquilo que é fundamental para a nossa busca. O solo é como se a gente subisse uma base de dados para ele, para a gente trabalhar em cima e fazer as buscas dos dados que a gente quer, mas a gente não precisa subir tudo que existe na nossa base de dados. Por exemplo, pega uma empresa que tem uma base de dados grande e você não precisa subir todos os dados, porque alguns nem vão precisar. Então esse aí vai estar você vai estar perdendo tempo fazendo isso. Então você deve focar apenas aqueles dados que são fundamentais para a sua busca. E não é necessário também colocar todos os campos de fonte de dados, como eu expliquei agora mesmo. Esse aqui é uma imagem da parte da administrativa do Solar. Você pode ver que ele é bem parecido com o PGAdmin. Você pode fazer uma query, você pode criar um esquema, configurar. E é bastante interessante você pensar nele como uma plataforma de pesquisa. Ele não trabalha como banco de dados, não foi feito para isso. Então, se você quer obter o melhor rendimento da ferramenta Solar, para trazer benefícios para você, trabalhe nele como uma plataforma de pesquisa, não pense nele como um banco de dados. E ele trabalha mais parecido com o Google. O que o Google faz? Ele indexa o conteúdo da pesquisa e tenta averiguar se há algo em determinada página que tem a ver com o que o usuário está pesquisando. E assim ele vai jogando para cima os conteúdos com a maior proximidade que o usuário está buscando. Então, o Solar ele trabalha bastante parecido com esse contexto. Ele pega algo que você está buscando, vamos supor que você passa uma string, ele pega essa string e compara com toda a sua fonte de dados. Pode ser dados tipo texto, tipo string mesmo, pode ser qualquer tipo de dado. Você vai comparando e assim ele vai pegando as fontes que têm maior proximidade com o que você pesquisou e te devolve elas. E ele é legal de usar porque ele pode se integrar a qualquer sistema. Essa integração pode ser feita via XML, HTTP, JSON. Então, você pode, se você já tem um sistema pronto, você pode utilizar ele. O ideal é que o Solar seja usado assim que começa a criação do seu próprio sistema. Porque se os dois vão crescendo junto, você consegue uma melhor harmonia entre a ferramenta do Solar com a base de dados que você está usando. Você consegue especificar o que você quer buscar, e isso pode trazer mais performance, pode facilitar a configuração depois caso você queira mexer nela e etc. E como eu já disse na imagem lá para cima, ele é um sistema de consulta bem parecido com o PHPMyAdmin. Não sei se vocês já tiveram contato, mas é bastante simples. É uma telinha que você tem os dados, você consegue abrir um SQL, fazer busca de dados, fazer delete. Só que o Solar é mais para você fazer busca de dados, ele não trabalha como se fosse um banco de dados. E é possível indexar vários tipos de dados, então temos que observar
por exemplo, um determinado projeto, que informações que a gente quer guardar. Por exemplo, igual eu falei no começo, você não precisa guardar todas as informações. Você pode guardar só as necessárias. Você pode colocar vários tipos de dados. Não precisa ficar preso só aos principais, que é string, integer. Ele tem vários outros tipos de dados. E você pode guardá-los da maneira para depois fazer a busca delas. E aí a gente define um esquema. O esquema, ele é esse XMLzinho. Ele parece como se você definisse um banco de dados. Você coloca o nome da coluna, o tipo que ela vem, e assim você deixa esse campo preparado para receber dados. Aqui nesse exemplozinho, a gente tem a ID, o tipo, artista, álbum, track. Então, esse exemplo aqui foi voltado para uma base de dados de música, né? A gente pode observar. Então, a gente define esse esquema porque o Solr vai trabalhar em cima dele. Ele vai trabalhar em cima das definições que foram feitas aqui, para ele conseguir fazer as buscas dos dados, assim como priorizar dados, porque você pode também priorizar quais dados você quer trazer. Por exemplo, se você faz uma pesquisa de uma palavra, mas existe o Solr, ele pode verificar informações parecidas, e com as definições que foram feitas previamente aqui, ele consegue trazer, focar nos dados que têm maior prioridade. Então, vamos supor que você coloca uma prioridade maior para o artista. Então, o Solr vai dar prioridade, vai trazer mais informações que tenham esse campo em destaque, e assim ele vai trabalhando. Então, nesse esquema a gente tem os tipos de informação que vamos guardar para efetuar a busca. E a particular de cada projeto. É importante lembrar que um projeto no Solr, ele é bem específico para um projeto em si, porque não tem como você usar a mesma ideia, o mesmo projeto para um projeto que não tem a ver com o atual, porque seriam outra base de dados, seriam outros tipos de dados. Então, se você pode, claro, você pode pegar um projeto Solr já pronto e usar em um projeto da sua empresa, mas quando você faz isso, se não tomar cuidado, você pode perder performance, você pode perder na forma que você vai mexer no seu esquema depois. Às vezes vai ficar muito bagunçado, você vai se perder, não vai saber ajeitar ele do jeito que você quer. Então, o ideal é que para cada projeto a gente tenha um esquema diferente, e esse esquema seja baseado nos tipos de dados desse projeto. E ele é bem parecido com criar tabela de banco de dados. Ele define as colunas, os tipos de dados que cada coluna tem, e as deixa pronto para receber a informação, assim como a gente mostrou na imagem do esquema. O Solr tem mecanismos que servem não apenas para busca simples, como o SQL faz. Você consegue, mas ele tem outras formas de buscar dados que deixa a simplicidade de lado. Por exemplo, ele pode automaticamente interpretar o que você quer buscar por outras informações que têm proximidade com aquilo que você quer encontrar. E ele também, se você formatar ele da forma correta, ele também pode corrigir quando você escrever algo errado, parecido com o Google, quando ele fala, você não quis dizer tal palavra. Então, o esquema, ele vai definir grande parte dessa informação. Nele você consegue definir também essas proximidades que você quer encontrar. Por exemplo, você coloca uma palavra, mas ele pode sair percorrendo um contexto e traz um texto que tem a ver com a palavra que você procurou, mesmo que a palavra não esteja, a palavra em si não esteja naquele texto. Então,
ele tem a capacidade de fazer esse tipo de busca. Ele é bem especializado então para fazer busca, como a gente observou aqui agora. E no solo a gente pode definir a relevância que cada campo vai ter quando realizada a busca, como eu disse mais para frente, que aí ele vai definir a forma como a indexação será operada. E o solo pode ser utilizado de variadas formas, é uma ferramenta bem genérica, depende realmente da criatividade de quem está se utilizando. Então você pode utilizar o solo para deixar o usuário buscar um dado que ele quer visualizar. Você pode usar o solo dentro do seu projeto em específico, sem interface mesmo, só para fazer ele buscar algum dado que seja importante nas regras de negócio, para sair dessa área que é voltada para o usuário e tal. Você pode deixar lá, não precisa nem fazer interface gráfica para isso. Você pode utilizar o solo para buscar dados a partir de uma rotina criada no seu projeto. A rotina vai lá e pede por solo algum dado e ele traz mais performance. Então, o solo ele pode ser muito útil quando a gente tem uma grande variedade e quantidade de dados, que já entra o contexto Big Data, porque a gente consegue mexer com uma grande quantidade de dados e consegue performance. A gente consegue fazer uma busca especializada e consegue trazer esses dados com mais rapidez. Ele é voltado justamente para manipular a grande quantidade de dados e assim facilitar a vida do usuário que está fazendo pesquisa, podendo encontrar realmente o que deseja. Ele permite a criação de arquiteturas que trabalhem de acordo com as necessidades do negócio da aplicação. Então, é como a gente falou mais para trás, que você pode montar um projeto solo, montar um esquema que trabalhe de acordo com o seu projeto. Ou seja, assim você consegue máxima performance e você consegue se aproveitar melhor da função que a ferramenta do solo nos proporciona. E a gente tem empresas renomadas como o Netflix, o eBay, OpenIndex e entre muitos outros que utilizam o Solr. Para vocês verem que ele não é uma ferramenta apagada. Tem muitas empresas grandes que utilizam ele. E assim a gente finaliza essa pequena introdução. O Solr ele é bastante grande. Eu falei só por cima dele aqui, mais para explicar o contexto dele. Mas é uma ferramenta muito legal de se aprender. Tem videoaulas em português ensinando a fazer, inclusive eu vou deixar o link delas também no fórum do Cigar, que é onde eu vou disponibilizar os slides. E obrigado por tudo, pessoal. Agradeço pela visualização e pela compreensão do vídeo. Muito obrigado.